Caros amigos e amigas, boa noite. O serviço de Jesus é infinito. Na sua órbita, há lugar para todas as criaturas e para todas as ideias sadias em sua expressão substancial. Se na ordem divina cada árvore produz segundo sua espécie, no trabalho cristão, cada discípulo contribuirá conforme sua posição evolutiva. Mensagem do Espírito Emmanuel, do livro Caminho, Verdade e Vida, psicografia de Chico Xavier. Somos todos muito gratos por vocês estarem conosco e por nos apoiarem na realização da 42ª Semana Espírita de Barreiras. Nossa gratidão à MC Produções e ao Espiritismo Play pela parceria. Nossa gratidão a cada um de vocês que nos acompanham pelo canal no YouTube, TV Web, União Espírita de Barreiras e pelo sinal aberto Espiritismo Play. Deus nos possibilita momentos inesquecíveis de muito amor e alegria. E nestes momentos, a boa música está sempre presente. Convidamos nossa querida amiga Andréa Bien, diretamente de São Paulo, com a música Quem Sabe, de Francisco Petrônio e Dilermando Reis. Olá, amigos de Barreiras, amigos internautas conectados a essa 42ª Semana Espírita de Barreiras. É com muita alegria que estou aqui, vou fazer uma canção para vocês. Agradeço muito o convite, a oportunidade de estar participando dessa semana que vai ser tão instrutiva e de tanto aprendizado para todos nós. A canção que eu escolhi para fazer para todos é uma canção linda de um grande compositor brasileiro chamado Carlos Gomes. Mas a letra dessa música é de Bittencourt Sampaio, também uma pessoa muito especial que foi um grande espírita. Então, essa canção, ela fala dos pensamentos. Por onde andam os seus pensamentos? Por onde vagam os seus pensamentos? Os nossos pensamentos, eles ditam muito do nosso humor, do nosso astral. Então, para a gente pensar um pouquinho, prestar um pouquinho mais de atenção, por onde andam esses pensamentos? Aonde a gente está jogando essa energia? Ofereço a todos vocês, em especial ao Divaldo, essa canção. Eu sei que o Divaldo gosta muito de música e eu sei que ele gosta dessa música também. Então, um grande beijo a todos. E cantem comigo essa canção. Onde irá
mais atentos aos nossos pensamentos, focados nos ensinamentos dessa 42ª Semana Espírita de Barreiras. E deixo aqui mais uma vez o meu grande abraço e a minha gratidão por poder estar com vocês. Um grande beijo. Tchau. Somos muito gratos a Andréa Bien. Você sempre nos presenteia com boas vibrações através da música. Hoje, nós teremos um momento de perguntas e respostas logo após a palestra. Enviem as perguntas pelas redes sociais da Mansão do Caminho. Divaldo Pereira Franco é apóstolo do Espiritismo e cidadão do mundo, 93 anos de idade e 73 devotados à causa do bem. Desde a infância se comunica com os espíritos. Trabalhou como escriturário no antigo IPASE em Salvador, aposentando-se em 1980. É reconhecido como um dos maiores médiuns e oradores espíritas da atualidade. É o maior divulgador da doutrina espírita por todo o mundo. Exímio e devotado educador, com mais de 600 filhos adotivos e mais de 200 netos e bisnetos, atendendo atualmente a cerca de 3.000 crianças, adolescentes e jovens de famílias de baixa renda por dia. Realizou mais de 13.000 conferências em mais de 2.000 cidades em todo o Brasil e em 65 países dos 5 continentes. Com votos de muita paz, nós convidamos o nosso amigo Divaldo Pereira Franco para proferir sobre o tema O Olhar de Jesus para a Humanidade. Francês de filosofia contemporânea. A sua mensagem de ternura, de vida eterna, tocou profundamente Ernesto Renan, mestre insigne da Sorbonne, professor de grego, de latim, o eminente jornalista, depois de uma análise profunda sobre o homem Jesus, declarou ipsis verbis: Jesus foi um homem incomparável. Esse qualificativo ninguém teve oportunidade de ostentar durante toda a sua existência. Por que será que ele foi, no conceito de Ernesto Renan, incomparável? Porque antes dele celebrizaram-se na história da humanidade Nabucodonosor, na sua grande realização da Babilônia, e toda a região do Levante e as bases do mar Mediterrâneo receberam homens e mulheres admiráveis. Ninguém, porém, que o igualasse. Alexandre Magno da Macedônia, aos 32 anos, havia conquistado o mundo conhecido graças aos labores do seu genitor e conseguiu chegar também à Índia, assinalando a sua passagem pela truculência, pela perversidade, pelas marcas sanguinolentas do ódio, ao tornar o mundo uma assessoria do seu país, a pequenina Macedônia.
Cambises, rei dos persas, devorou as terras atenienses e toda a Hélade, depois que substituiu seu pai, dominado pelo furor terrível de concluir as célebres guerras púnicas. Seguindo a ordem de raciocínio, vamos encontrar Júlio César, 100 anos, um pouco, mais ou menos, antes dele, anexando o Egito a todas as terras onde o sol sempre brilhava sobre as legiões romanas. Também tivemos a oportunidade de acompanhar quantos outros mulheres e homens impiedosos que assinalaram a sua existência e construíram impérios, deixando as pegadas sanguinolentas do ódio, do rancor, através dos milênios. E depois dele, mesmo depois dele, a história nos fala da decadência do império, depois de dividir-se em Ocidente e Oriente, e nos apresenta o grande desfile daqueles que eram considerados bárbaros, que penetraram nas terras do imenso Império Romano, devastando-as, incendiando-as, deixando sinal da sua destruição. Podemos recordar do terror de Deus, que na sua ignorância suprema mandava levantar pirâmides de crânios humanos para saber em qual batalha havia vencido o maior número de inimigos. Átila, o terror de Deus. Tamerlão, Gengis Khan e todos aqueles que constituíam almas atormentadas para deixarem a terra envolta no lodaçal dos cadáveres em decomposição ou destruídas sem a mais mínima esperança. Ele não. Ele veio no momento em que Roma estava em paz. Naquele instante, Caio Júlio César Otávio estabelecia o primado dos espíritos. E ao invés de se reencarnarem na Terra esses criminosos, a humanidade acompanhou no Império o surgimento de filósofos, de poetas, de pensadores exímios, tais Salustio, e outros que deixaram nas páginas do próprio pensamento itálico a grandeza lírica da poesia. Tito Livio, Mecenas. É nesse período que, numa noite fria do mês de abril, quando a terra se encontrava em paz e os céus transparentes da pequenina cidade da Judeia perceberam que uma estrela de primeira grandeza descia ao vale escuro da terra para que nunca mais houvesse sombra nem degradação. E ele veio histórico e superior, de tal forma que Ernesto Renan, que o combateu, porque combatia a tradição religiosa do fanatismo, escreveu: Jesus é tão grande que dividiu a história da humanidade. Ele foi tão extraordinário que não coube nas páginas gloriosas da história universal. E face a esse vulto incomparável, cujo olhar até hoje apresenta à humanidade a linha reta
na direção de Deus, permitiu que o próprio Ernesto Renan biografasse-o em 3 volumes e num 4º volume estudasse os Atos dos Apóstolos. A jornada daqueles seres que mudaram totalmente a estrutura da humanidade. A Biblioteca do Senado nos Estados Unidos assevera que o homem mais biografado do planeta é Napoleão Bonaparte. A respeito do curso e das suas batalhas inigualáveis, já haviam sido escritos, mais ou menos em 1970, cerca de 250 mil biografias. Nada obstante, a respeito de Jesus, se catalogavam mais de 500 mil biografias. É certo que nem todas louváveis, mas eram todas que traduziam a inquietação do planeta terrestre na busca do seu guia, do seu mentor, daquele que é o pão da vida, o caminho para a realidade para Deus. E Jesus permanece até hoje como a grande incógnita dos séculos, por uns odiados, por outros venerados. Poder-se repetir uma frase do pensador inglês Chesterton: quem o ouvisse uma vez jamais permaneceria indiferente. Amava-o ou detestava-o. Porque Jesus veio trazer a espada, não somente a mansuetude, a postura da ovelha mansa, que é levada ao matadouro, mas também a espada da decisão da verdade. Ele veio dizer que o sentido da vida é o próprio conhecimento do ser existencial. Na opinião abalizada da doutora Hannah Wolff, a extraordinária psicanalista alemã, ele foi o mais notável psicoterapeuta de que a humanidade tem notícias. Isto porque a psicoterapia apoia os seus recursos salvacionistas nas manifestações oníricas que apresentam os sonhos, nas evocações dos conflitos individuais, no diálogo. Jesus era portador de um olhar lúcido, transparente, que a semelhança de um punhal penetrava as vidas e ceifava o mal que nelas permanecia para inundar a criatura de luz. Daí o seu olhar para com a humanidade até hoje chama-se compaixão. Não há compaixão budista, aquela que se deriva da piedade, da ternura, mas aquela paixão de fogo ardente que torna o indivíduo perfeitamente integrado no conceito que lhe faz viver dentro do seu próprio ser. Quem ama Jesus tem que o fazer com a compaixão da entrega pessoal. Por isso que em determinado momento, em Mateus, ele se volta para a massa e diz de surpresa: eu não venho trazer a paz. Antes, eu venho trazer à terra a espada que separa o bem do mal, a espada que dilui a mentira,
a espada que exalta a verdade, a espada que ergue a vida às cumeadas da imortalidade. E essa espada, até hoje, está colocada diante de nós. Dizemos que o Ocidente é relativamente cristão, que o Oriente, com as várias religiões indianas, é relativamente muçulmano. Mas também Mohammed se utilizou da espada na Arábia Saudita para impor a nova proposta de uma revisão do cristianismo. Somente que a sua era a espada que sangrava a vida e a fazia exaurir-se. Jesus trouxe a espada que abre os caminhos, que tira as anfractuosidades, que liberta das algemas da ignorância a criatura que se encontra no cárcere sem grades da ignorância. É por isso que durante esta 42ª Semana Espírita da querida cidade, nós temos o olhar de Jesus sobre a humanidade. E exatamente este olhar que ele distende nesses dias de dor, nesses dias de alucinação, nesses dias em que ele é a última chance para a criatura humana a quem ama com toda a extensão do seu sentimento. Eu me recordo de uma história muito popular que foi escrita por Eça de Queiroz, o incomparável escritor português que exerceu no Brasil o cargo de diplomata. A história é simples, tão simples como a verdade e tão clara como a luz. Perto de Siquém, ali na fonte dos nossos pais ancestrais, morava uma viúva que tinha um filho doente, devorado pelas febres. E diariamente o filho dizia: mamãe, eu queria tanto ver Jesus. E a pobre mulher, pelo retângulo da janela, olhando a estrada apoeirenta, meneava a cabeça triste. O coração amargurado dizia: meu filho, Jesus está longe e a nossa dor está conosco. Mamãe, eu tenho fome de Jesus. E ela olhou no quarto pequenino e viu que a lâmpada de barro vermelho estava apagada. Não havia nenhuma claridade. Na arca não havia o trigo para o pão ázimo. Sobre a mesa, a jarra estava vazia. A fome devorava ali o aparelho digestivo e ardia no jovem em febre. E ele dizia: mamãe, eu queria tanto ver Jesus. E ela, chorando, respondia: ele está longe, meu filho. Hoje mesmo eu vi passar aqui pela porta os servos de Omed, o homem rico da cidade. Eles procuravam Jesus de casa em casa para que fosse levado a fim de atender a filha do homem poderoso que está também com as febres. Eu vi passar aqui as tropas, as tropas voluptuosas do poder romano, procurando Jesus de aldeia em aldeia, a fim de atender ao filho do centurião, que está nas vascas da agonia. E ninguém o encontra. Ninguém sabe onde está.
Imagine eu, uma pobre mulher andrajosa, miserável, bater na porta dos casais e perguntar pela figura diáfana e sublime de Jesus. Os donos atirariam seus cães sobre mim e seus servos, com o chicote com que expulsam os mendigos infelizes, rasgariam as carnes. Jesus não é para nós, meu filho. E a mulher agora soluçava, os olhos pejados de lágrimas, o poente em fogo, a areia derramando o calor e a poeira que se levantava, e a criança no catre imundo, com fome e desespero, lamentava: ó mamãe, eu queria tanto ver Jesus, de que falavam as mulheres à beira do tanque, de que falavam os peregrinos que vieram das cidades do Oriente, de que as aldeias da Galileia comentam: mamãe. E nesse momento, um silêncio sepulcral fez a terra silenciar. O ocaso parou por um momento e, abrindo suavemente a porta, um homem leve como a felicidade, bom como um favo de mel, puro como a lâmina de um punhal e gentil como a verdade, acercou-se do leito da criança e disse sorrindo: eu aqui estou. Essa de Queiroz encerra a sua narrativa doce. E eu diria, a criança dilata a pupila e olha os olhos de Jesus, que derramavam uma suave claridade. E, estendendo-lhe as mãos, ergueu do leito e o entregou à sua mãe. É esse Jesus que nós estamos na expectativa de encontrar. Quando a peste visita milhares de famílias que estorcegam entre os tormentos do pulmão, dos irregulares batimentos cardíacos, da asfixia na garganta e da presença gélida e fatal da morte. É esse Jesus que nós estamos suplicando no catre, seja ele de luxo, de madeiras nobres do Líbano, de cedro refinado das montanhas libanesas, ou da madeira estúpida e barata com que se queimam os cadáveres. É esse doce Jesus que estamos esperando vir para olhar aqueles que estão produzindo fortuna com o sofrimento da pandemia. Os corruptos, que são epidêmicos, os corruptores que devastam a terra e retiram da criatura humana as últimas vascas de crença e de esperança na criatura humana. É esse doce Jesus que avisou: jamais nos deixaria órfãos, porque o seu amor se dilataria através da história e venceria a iniquidade, a desonra, a miséria moral. E vemos hoje, nesse festival macabro do sofrimento, os sinais inesquecíveis e inconfundíveis do amor de Jesus
em algumas almas que se levantam para ajudar, em lábios que têm a coragem de descerrar-se para dizer agora, eu já cumpri o meu dever para o mundo e me vou dedicar à caridade. Há sentimentos que estão lutando tenazmente para poder sentir a dor do seu próximo. Há vidas que estão na linha de frente expostas para salvarem outras vidas. Este é o olhar de Jesus sobre a humanidade. Este olhar dulcifica-nos, é semelhante a um bálsamo sobre a ferida aberta em purulação. Ou é a linfa generosa ante a alma sedenta na estrada tombada pela escassez de uma gota de misericórdia. Jesus e o seu olhar. Quantas vezes me tenho perguntado como seria o olhar de Jesus? E depois de reflexionar duramente, eu busquei alguns personagens do Evangelho. O olhar de Jesus para Maria de Madalena foi silencioso e só o coração dela ouviu: não voltes a pecar. O olhar dele a Zaqueu, o avarento que cobrava impostos, foi também uma doce canção que ele escutou na volata da sua alma. Hoje, a felicidade entrou na tua casa. A mulher surpreendida em equívoco e quase apedrejada defronte do templo em Jerusalém, na canícula da manhã de sol forte. Ninguém te condenou, também eu não te condeno. O olhar de Jesus a Marta, que se afadigava nas coisas materiais que ficam, e na doce Maria, que eu contemplava com um sorriso de paixão e uma suave ternura do lírio do coração. Marta, Marta, Maria escolheu a melhor parte. Como seria o olhar dele a Lázaro, que arrancou da tumba, zombado, criticado naquele sábado no templo? Lázaro modificou a estrutura da veste e, olhando os fariseus hipócritas, ele traduziu o olhar de Jesus, dizendo-lhes: aquele que me arrancou do túmulo também vos pode levar à sepultura. O olhar de Jesus a Dimas, que a história chama o bom ladrão. Eu te prometo, estarás comigo um dia, depois que passarem todas as tormentas. O olhar de Jesus para mim, para nós, está dizendo baixinho: bom ânimo, eu vos amo desde ontem e vos amarei até o final dos tempos. Confiemos e façamos uma breve pausa para logo voltarmos respondendo às questões que por acaso possais fazer-nos, e com prazer responderemos.
Olá, nós espíritas estamos sempre movidos ao conhecimento que a doutrina espírita nos proporciona. Mas para ter um aprendizado seguro, fiel a Kardec, aos espíritos da codificação, acesse Espiritismo Play e ali resgate documentações históricas preciosas. Assista a palestras de todas as décadas de dedicação de Divaldo. Aprenda a doutrina espírita com a verdade que ela nos oferece. Experimente, você vai adorar. Chegou a revista Presença Espírita em formato digital. Adquira a sua acessando www.livrarialeal.com.br. Clique no menu Revista, depois em Digital, escolha a edição desejada Vamos agora então conversar um pouco com Divaldo Franco sobre o Espiritismo, nessa 42ª Semana Espírita de Barreiras. Então uma mescla entre a Semana Espírita e o Conversando sobre o Espiritismo. E Divaldo vai nos responder algumas perguntas. Como o tema foi muito oportuno, lindo a colocação a respeito do olhar de Jesus, uma pergunta então sobre Jesus, Divaldo. Por que há tanta resistência a Jesus e seus ensinamentos? Mesmo sofrendo, deprimidos e atormentados psiquicamente, muitos permanecem com o coração ainda endurecido. Porque Jesus é uma revolução. Como disse, não se pode manter a seu respeito uma atitude morna, como é muito comum na linguagem política, ficar em cima do muro para pular para o lado dos vencedores. Jesus é. Ainda me recordo que no lago de Genezaré, quando Públio Lentulus o encontrou, ele disse textualmente: senador, recorda-te, hoje ou daqui a séculos. O senador postergou. E somente muitos séculos mais tarde, conforme ele próprio exara no Renúncia, ele viria encontrar Jesus. Por isso, aqueles que têm medo do autoencontro da verdade, postergam Jesus. Divaldo, mais uma pergunta então a respeito da palavra de Jesus. Como trazer a palavra dele para crianças cujos pais não ajudam a levar este ensinamento? Lamentavelmente, o primeiro lugar da educação é o lar. O lar que não educa comete o crime de deixar o ser educando ao abandono de si mesmo. Mas a divindade provê. E através de outros recursos, o educando infantil começa a receber a orientação dos seus guias espirituais por intermédio de pessoas generosas. Eu era católico, profundamente católico. A mediunidade veio, os meus pais não sabiam absolutamente nada. E os próprios espíritos disseram-me qual era a intenção deles e quais eram os fundamentos da vida, levando-me a conhecer Jesus. Divaldo, qual seria a fronteira entre o não resistais ao mal, em Mateus 5, e a omissão que permite ao mal cada dia mais aumentar a sua influência sobre o mundo? Ocorre
que nós temos um comportamento dúbio em relação ao enfrentamento da verdade. A pretexto de humildade, nós somos um tanto covardes. Quando defrontamos o mais poderoso, temos uma postura muito definida com os humildes, os pobres, que humilhamos, porque estão sob a nossa injunção econômica, social ou política. Mas quando estamos no sentido inverso, nós então temos o estado de indignidade. Não faz muito eu escrevi um pequeno artigo e que os hostes imperiais. E Nero mandou dizer-lhe: tu tens direito a uma necessita de ti. E ele, íntegro, respondeu: durante 82 anos eu tenho sido fiel. E então ele avançou na direção das feras e deixou-se crucificar. Aí está. Qual é o limite? O infinito. De ser então os nossos vícios milenares, nossos orgulhos, egoísmo, vaidades, maledicência. Do grande operário que é Jesus. Hondura para poder ser modelada. E é habido a fim de encontrarmos pela onda da fé em Jesus. Estudando o Evangelho. A fé não é um presente da divino esforço. Assim, os sentimentos são transformações do instinto. Portanto, primarismo Explica essas tragédias coletivas com a desencarne de muitas pessoas. da mesma forma que a dor de desintegração. Façamos uma análise ligeira dos bandos, dos mafiosos, dos grupos de crime, dos conquistadores, daqueles que, na Segunda Guerra Mundial, invadiram cidades, incendiaram-nas, não deixando vivas sequer as árvores. Vamos recordar o vibratório de identidade da mesma onda e renascemos juntos na onda para um dia a lei nos unir num resgate coletivo, como é perfeitamente natural. Divaldo, uma pergunta de Maria Canela. É possível, dentro da nossa inferioridade que nos encontramos, Conhece. Mas apesar de nos conhecer, ele aguarda que vamos até ele para o colóquio. Pedi e dá-se-vos-á. Buscai e acharei. Se nós não o buscamos, por mais que ele esteja próximo, nós não negamos a vê-lo. Porque muitas vezes recusamos. Daí, por menor que nos consideremos, ele está. Batista, como ouvir o auxílio de nosso anjo bom? Allan Kardec fez uma pergunta quase equivalente. Dedicamos, eu estou numa dúvida, então eu oro e silencio. A primeira ideia que me vier é a inspiração. Captarmos a intuição, a resposta do alto, a mensagem do Cristo é orando, preparando-nos, abrindo-nos, sincronizando. Depois, o pensamento. E após, a ação. Divaldo, uma pergunta de Bárbara Suzarte. Qual a relação entre o esquecimento reencarnatório e a terapia de vidas passadas que trabalha com a lembrança? A lembrança é para espíritos evoluídos? Não. A terapêutica foi um método que se conseguiu fazer que o indivíduo volte ao momento da ação perniciosa. Quando nós entramos levemente no sono terapêutico, frigidez feminina, ansiedade exacerbada, ambição descontrolada. Nós dizemos, meu Deus, como é que isso me acontece? Na terapia, nós somos levados de bárbaro sexual. Na hora em que nós escondemos um crime que é contra a sociedade, eles todos estão camuflados. Porém, acordamos, o terapeuta demonstra que isso se chama passado. Não tem mais razão para nos aturdir. E nos apresenta o que somos, como estamos e o que devemos fazer. É uma questão muito fácil.
No entanto, as almas são sonhadoras, as pessoas têm muita imaginação e contam coisas fantásticas que não acontecem nas regressões de memória a existências passadas. Um notável pesquisador francês do século XIX deixou um livro lindíssimo que precede quase 100 anos a essa terapia. O livro chama-se Existência. Entretanto, psicólogos, psicoterapeutas puderam fazer a terapia atual no fato do passado e libertar a pessoa. Triste e chocante. O que acontece? É muito complexo, porque muitas vezes a criança do amargor vivido do plano espiritual e reencarna dominada por tormentos que são inexplicáveis. E no seu inconsciente está sempre aquilo, os pais, os familiares. Há, portanto, aí todo um conjunto de fatores que podem propiciar o acontecimento novamente do suicídio ou evitá-lo. Quanta criança começa assim, pois não, você se mata por quê? Sim, você vai morrer, vai rasgar a roupinha e vai para onde? Se você se despir aqui, conversar, dialogar, fazer a terapia da realidade infantil, queremos corrompê-la de uma terapêutica pedagógica para se explicar a criança reprimida, melancólica. Vamos ver a razão. Ela pode estar sendo vítima de perturbadores, se ela grita durante os sonhos, se ela tem pesadelos, e há terapêuticas específicas para pesadelos que nós podemos aplicar. Seria possível que ele... Exatamente isto. Espírito de verdade. E ele dir-vos-á aquilo que hoje não podeis entender. Vêm as vozes espirituais. E nós lhes perguntamos. Então ele não vem na estrutura biológica nossa, vem na estrutura psicológica da humanidade. É a segunda volta que está na Bíblia, na tradução de natureza protestante. Os nobres e ele próprio, porque há uma mensagem dele, o Espírito de verdade. Muito bem, Divaldo, vamos para então a nossa última pergunta, de Cristiane Dutra. Vai dizer, a energia que é mantida no universo. Mas se eu sou um sensualista, para onde eu irei? Para o lugar. Se eu tenho a certeza de que Deus espera por mim, eu irei orar, irei encontrar um espírito superior que tomará conta de mim. A razão vale a pena. Antes de nós vamos atender às necessidades que nos afligem. Então agora nós passamos a palavra de volta a Barreiras para Você nos traz sempre grandes palestras. Será realizada por nossa amiga Luziane Bahia. E 30. Vamos diretor da Mansão do Caminho. A todos, uma boa noite. Quantas vezes, ó Senhor, sê conosco a todos.